Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, professor de História, e hoje nós teremos uma aula sobre os últimos passos do final da jornada do Império Romano. Bom, o Império Romano, se vocês pegarem o mapa, do território do Império Romano durante a Pax Romana, vocês vão ver que o Império Romano tinha alcançado limites bastante extensos. E dentro desses limites bastante extensos, nós temos justamente uma dificuldade para manter, todas essas terras seguras. Porque para manter essas terras seguras, o que você precisa? Você precisa de mão de obra especializada nas questões militares, certo? Com isso, você precisa pagar pessoas para que essas pessoas façam aquele tipo de função. Bom, o Império Romano, durante todo o seu período ali de expansão, ele utilizava um mecanismo para conseguir manter a fidelidade dos militares. O mecanismo era o seguinte: toda vez que um general saqueasse ou derrotasse uma nova área, a partir disso ele pegaria, as riquezas do saque e iria fazer uma divisão entre os seus subordinados, entre os seus soldados. Com isso, uma outra parte ia para o Império Romano e era distribuída justamente para pagar outros soldados em outras áreas do Império Romano. Com isso, a principal fonte de riqueza para pagamento desses militares era o próprio saque. Porém, a partir da Pax Romana, o que acontece é justamente um fim das batalhas, um fim das guerras. E esse fim das guerras, esse fim das batalhas, o fim dos ataques romanos, vai levar justamente uma paralisação dos saques e uma diminuição da renda no sentido de pagamento dos militares que estavam defendendo o Império Romano em todas as outras regiões, certo? Com isso, nós temos uma dificuldade do Império Romano, uma dificuldade financeira de conseguir manter todos os seus militares remunerados e, consequentemente, fiéis ao Império Romano. Bom, dentro disso, nós temos também a questão gerada por essa dificuldade, a questão da questão de se reinventar, certo? Se o Império Romano estava precisando, de certa forma, se manter unido, os imperadores eles vão tentar de alguma forma manter esse império seguro, Eles não querem levar o nome deles como um nome que foi responsável pelo fim, do Império Romano. Então, diversos imperadores vão estar buscando alternativas para conseguir manter o Império unificado. Bom, alguns imperadores vão chegar à conclusão de que esse império ele não é mais possível, de se manter unificado. Então, dentro disso, nós temos ali a ideia de divisão do Império Romano em duas frentes, a ocidental e a oriental. Ou seja, haveria um imperador para administrar o Império Romano no ocidente e haveria um imperador para governar o Império Romano no oriente. Bom, a parte ocidental pega o que hoje seria uma parte da Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal. Já a parte oriental pega o leste europeu, a Turquia e outros países que hoje estariam situados ali na região do Oriente Médio, certo? Bom, dentro disso, esse Império Romano na parte oriental, ele vai conseguir se reinventar através de parcerias, através das medidas dos seus imperadores e misturando a cultura clássica do Império Romano com as culturas locais dessas regiões ali do Império Romano Oriental, eles vão fundar o Império Bizantino, certo? E esse Império Bizantino, ele vai ter uma durabilidade de mais 10 séculos, ou seja, 1 milênio após o fim do Império Romano Ocidental. Bom, o Império Romano Ocidental, dentro ali do século IV até o século V, ele vai passar por essa espiral de desgaste cada vez mais intenso. Mesmo com essa medida de divisão do Império,
né, facilitando de certa forma a vida do imperador, né, na parte ocidental, ainda assim ele vai ter dificuldade, né? A questão financeira vai ser muito importante nessa questão da defesa. E ainda por cima, vários povos germânicos vão estar invadindo principalmente o lado ocidental do Império. Esses povos germânicos tinham, né, linhagens diferentes, tinham nomes diferentes e todos eles, né, eram taxados de bárbaros. Mas por que bárbaros? Porque na visão do romano, na visão dos romanos, nós temos a questão de que tudo aquilo que não é propriamente romano, ligado à cultura romana, é algo brutal, é algo selvagem. Então eles vão alegar que a cultura, né, desses povos é uma cultura bárbara, ou seja, uma cultura não romana, uma cultura não civilizada. Então esses povos bárbaros vão estar invadindo o Império Romano durante esse período, devido também a uma questão de medo, né? Eles também tinham medo. No caso, né, um povo mais aguerrido, um povo com mais militarização e organização, estava assustando a vida das pessoas, né, nesses agrupamentos germânicos. No caso, os hunos, que vinham da região central da Ásia, eram verdadeiros militares, né, eles eram verdadeiros guerreiros e eles assustaram demais esses povos germânicos. E a pressão dos hunos nas regiões próximas ao norte e ao leste europeu vai levar justamente essa galera, né, dos germânicos, dos povos germânicos, a estarem invadindo a parte ocidental do Império Romano. O detalhe é o seguinte: por que eles não invadiram a parte oriental? Porque a parte oriental conseguiu fazer pactos, conseguiu fazer tratados que, de certa forma, impediram a entrada maciça de vários povos germânicos. Já na parte ocidental, devido ao enfraquecimento militar que vinha ocorrendo e a falta de tratados pontuais nessa questão aí, né, de organização das defesas do Império Romano Ocidental, vai levar justamente a uma desorganização na defesa em relação à entrada desses povos germânicos. O detalhe é que alguns desses próprios povos germânicos vão ser utilizados para combater outros que estão chegando. Um exemplo: os ostrogodos, melhor dizendo, eram uma ameaça para o Império Romano Ocidental. Então eles contratavam os visigodos para defender o Império Romano da ameaça dos ostrogodos. Mas os visigodos, ao se instalarem no Império Romano, eles passavam a ver, melhor dizendo, o quanto era legal, né, de certa forma, viver ali dentro do Império Romano. Existia toda uma cidade, toda uma cultura, né, das cidades, né, existiam provisões com facilidade. Então, pouco a pouco, eles vão sentindo o gostinho de entrar ali no Império Romano e não vão querer mais sair. Então, as invasões dos povos germânicos, elas se dão dessas duas formas: através do saque direto ou até mesmo através dessas alianças mal sucedidas feitas pelos imperadores romanos na tentativa de defender o seu território, né, de ataques de outros povos germânicos. Certo? Espero que vocês tenham entendido isso, galera. Qualquer coisa, o e-mail está aí, busquem um contato. Bom, então a invasão dos povos germânicos, de certa forma, também vai levar a um sentimento de instabilidade nas cidades. Esse sentimento de instabilidade nas cidades vai se dar por duas questões, né? A questão da segurança, né, dos ataques desses povos germânicos, e a questão também da fome. Cada vez mais a produção alimentícia no campo vinha diminuindo e não vinha abastecendo com tanta eficácia as cidades. Com isso, né, nós temos a questão ali da própria paralisação da expansão do Império Romano. Ao expandir, né, o Império Romano, ele dominava novas áreas, e ao dominar novas áreas ele capturava novos escravos. Esses escravos eram utilizados como mão de obra na plantação, nas questões ali, né, da agropecuária em geral. Com isso,
o Império Romano ele tem uma diminuição nessa mão de obra e, consequentemente, uma diminuição também na produção. Essa produção menor vai levar justamente uma falta de abastecimento nas cidades. Com cidades com fome e insegurança, vai aumentar o número de revoltas. E para controlar essas revoltas, o Império Romano ele vai lançar a mão da criação, né, ou melhor dizendo, da oficialização da religião cristã. O cristianismo ele já tinha surgido algumas décadas depois da morte de Jesus Cristo. E devido à sua cultura, devido aos seus ensinamentos, da questão de você ajudar ao próximo, da questão da comunidade, o cristianismo vinha crescendo bastante nas camadas mais pobres dentro do Império Romano. O imperador romano, principalmente nós podemos citar o Constantino, ele vai visualizar isso e vai perceber que o cristianismo, na verdade, não deveria ser mais perseguido pelo Império Romano, mas sim incorporado no Estado, no sentido de controlar essas pessoas, porque ele pensava no cristianismo como uma forma de colocar as pessoas ali na linha em que o Império Romano queria, certo? Então, o Império Romano achou no cristianismo uma oportunidade de acalmar a população, certo? Então, ele oficializa o cristianismo, né, primeiro para-se de proibir, né, o culto ao cristianismo. E mais à frente, né, com outros imperadores, nós vamos ter a oficialização do cristianismo e a criação da Igreja Católica. Com a criação da Igreja Católica, nós temos ali uma sobrevida, de certa forma, uma calmaria nas cidades, mas mesmo assim vai continuar ocorrendo, né, uma falta de alimentos nas cidades, uma insegurança devido às invasões germânicas, e o Império Romano, cada vez mais, ele vai se desfacelando, ele vai se desfazendo. Mas, poxa, Gustavo, como assim o Império Romano ele vai se desfazendo? As várias cidades ao redor da cidade de Roma, pouco a pouco elas vão se esvaziando. Vai ocorrer o quê? Uma desurbanização na Europa. E essa desurbanização na Europa estava ligada justamente ao quê? A ruralização da mesma. A Europa, ela cada vez mais vai ter uma atividade mais intensa no campo. Mas por quê? Se o mais pobre, o mais desfavorecido dentro do Império Romano não conseguia o seu alimento direto dentro das cidades, ele não conseguia mais comprar o seu alimento nas cidades devido à dificuldade financeira que as cidades estavam tendo, ele vai buscar plantar diretamente esse alimento. Obviamente ele não tem terra, então ele vai precisar fazer o quê? Tratados com os donos de terra no campo. Então, pouco a pouco, as populações das cidades romanas elas vão diminuindo até que muitas cidades deixam de existir no final do Império Romano. O detalhe é que até mesmo a cidade de Roma vai ser invadida por um dos povos germânicos. E após essa invasão da cidade de Roma, oficialmente o Império Romano Ocidental conhece o seu fim, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. O fim do Império Romano, basicamente, ele passa por esses aspectos que eu acabei de apontar para vocês. A ruralização da Europa após a invasão dos povos germânicos e uma diminuição dos alimentos, né, chegando nas cidades. O detalhe é que, com o final das cidades, né, ou a diminuição do número de cidades na Europa, nós vamos ter também, melhor dizendo, uma diminuição das atividades de comércio. Vai ser tudo muito ligado diretamente à questão do campo. Espero que vocês tenham mais uma vez compreendido tudo que eu expliquei. Sigam o roteiro de estudos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só buscar o meu e-mail, né, o contato através do e-mail. E até a próxima, galera!